bom dia. Nossa imensa alegria de estarmos aqui. O irmão Tinho já andou aqui cobrando dos crentes a pontualidade, e nós vamos, na hora dos avisos, estar incentivando os irmãos a chegarem mais cedo. Eu sei que é um costume antigo, mas nós precisamos melhorar nesse aspecto. Todos nós, do pastor aos irmãos, todos nós precisamos melhorar nessa área. Irmãos, nós estamos estudando domingo de manhã o livro de Tiago, e se Deus assim permitir, ao encerrar esse livro, nós queremos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, um livro muito bom, que eu gosto desse livro, e nós, se Deus assim permitir e quiser, nós estaremos estudando esse livro de Atos, depois que terminarmos esse livro de Tiago. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 até o versículo 18. Obrigado. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 até o versículo 18. Amém? Leamos a palavra de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos,
toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Oremos. Poderoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, meu Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque às vezes nós não entendemos, ó Deus, as provas. Nós não compreendemos, ó Deus, qual o teu propósito ao permiti-las. Mas o Senhor sabe, ó Deus, o que é que está fazendo conosco. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, ó Deus. Pelos momentos de alegria, pelos momentos de provas. E nos ajuda, ó Deus, como ouro a ser purificado nesta terra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada um que estão aqui, ó Deus. Eu te peço pelos, ó Deus, que ficaram nas suas casas por algum motivo que o Senhor sabe, e que o Senhor traga, ó Deus, à noite, ó Deus, para juntos, como um só corpo, como um só exército, ó Deus, marcharmos rumo a Canaã celestial. Te pedimos a tua graça na exposição da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, hoje o nosso assunto é falar sobre as provas da vida cristã. Falamos na outra mensagem, antes de domingo passado, nós falamos que esse Tiago aqui era um homem incrédulo, um homem de coração duro, mas que quando o evangelho chegou na sua vida, transformou a vida desse irmão, e transformou mesmo. Uma pessoa que dava conselhos, como lá em João capítulo 7, versículo de 5 em diante, ele dando junto com seus irmãos, dando conselhos para Jesus e para Jerusalém, onde iria encontrar um ambiente extremamente hostil, e ele vai dar conselhos para Jesus ir para lá. Mas depois de transformado, tornou-se uma bênção para a igreja, indicando, irmãos, que pessoas transformadas é uma bênção na igreja. Pessoas que passaram pela transformação de Deus, nós queremos estar por perto, porque vai sair muitas coisas boas. Note que nós falamos aqui que de incrédulo a crente, de crente a servo, de servo um homem humilde e fiel. Todos os concílios o homem estava presente e dando conselhos que vinham dos céus. Atos capítulo 15, ele vai dar conselho ali para a igreja. Os judeus queriam forçar os gentios a circuncidar-se, e ele disse que não precisava, porque a circuncisão não é necessário para a salvação, era um rito judaico. E ele vai de uma maneira apropriada ensinar que não precisava, que era somente os gentios afastar-se das coisas erradas deste mundo. Você vê que passo a passo, Pedro, quando estava preso, que foi solto, mas João disse: vá avisar ao irmão Tiago que eu já estou solto, Deus me tirou da prisão, vá avisar ele, indicando que ele estava preocupado, ele estava ali possivelmente orando. Falamos aqui também que ele desenvolveu um hábito tão grande de oração, que os seus joelhos eram marcados como os joelhos de um camelo. Era um homem de oração. Note que a pessoa transformada, ela ora. A pessoa transformada, na hora das suas dificuldades, coloca o joelho no chão. Agora, irmãos, notem que esse homem aqui, esse Tiago, o irmão de Jesus, ele vai morrer de uma forma bárbara, uma forma horrível. Ele foi morto, segundo os comentaristas, ele morreu
na base da pedradas. E ainda foi pedido que ele negasse que Jesus é o Senhor. Ele, tá certo, eu vou negar. E aí ficou de joelho. Agora negue ele. Ele disse: eu não digo que ele somente é o Senhor, não, mas ele é o Salvador do mundo, e ele vai julgar cada um de vocês. E ali, naquele instante, Deus preparou a alma daquele homem para o encontro com o Senhor. Então, irmãos, transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Interessante isso, irmãos, para a gente pensar hoje pela manhã. Transformados em um povo especial, mas não estamos isentos de provações. Que diga cada um aqui dos servos de Deus hoje pela manhã, as aflições que vocês passam, as aflições que passamos, as grandes provas desta vida. Aliás, meus amados irmãos, quando tudo estiver bem nas nossas vidas, desconfie. Quando vivermos uma vida aqui neste mundo sem provas, desconfie, porque tem alguma coisa errada conosco. Um povo especial, irmãos, mas que enfrenta muitas aflições. Note que a carta, ela é endereçada às 12 tribos, conforme o capítulo 2, verso 1, ele vai falar desses irmãos. No capítulo 5, versículos 7 e 8, ele vai dizer que esses irmãos são crentes. E a crença, irmãos, é que depois do martírio de Estevão, conforme Atos capítulo 8, versículo 1, esses irmãos foram dispersos pelo mundo, saíram pelo mundo, porque se ficasse lá naquela época, no meio ali, eles iam ser mortos, pelaquela perseguição que houve à igreja depois do martírio de Estevão. Abram suas Bíblias aí em Atos capítulo 8, versículo 1, para que a gente venha ter hoje pela manhã o entendimento correto desses irmãos. Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Note que não ficou ninguém ali, a não ser os apóstolos. O restante, todo mundo teve que sair dali. Então, irmãos, notem que por força ou por escolha, os judeus estavam vivendo por toda parte do Império Romano. Note que eles são crentes, mas são perseguidos. Então, irmãos, essa coisa de dizer, eu não aceito provas, não. Irmãos, isso está errado. Isso é desconhecer a Bíblia, irmãos. E tudo está sob o controle de Deus, irmãos. Deus está no controle de cada situação. E nós precisamos entender isso. Olha aqui, ó, eles são crentes, mas são perseguidos, irmãos. Eles são cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra. Notem, saíram das suas residências, irmãos. São crentes, mas não podem ficar nas suas casas. Então, irmãos, nós passamos por muitas provas nessa vida, irmãos. Eles são crentes, mas a crença é que tiveram os seus bens saqueados, perderam tudo, irmãos. Os irmãos sabem que no ano 70, depois de Cristo, o Império Romano destruiu ali muita coisa em Jerusalém, ou não sobrou quase nada. E são crentes, irmãos, que passam por duras provas. Note que eles são crentes, mas são pobres, conforme o capítulo 5. Pobres neste mundo, mas ricos diante de Deus. São pobres, mas são crentes. Irmãos, e muitos ali, conforme o capítulo 5, versículo de 1 a 6,
Eles estavam ali sendo oprimidos pelos ricos, indicando, irmãos, que o crente passa. Agora veja aí o capítulo 5, versículo 14, que eles são crentes, mas ficam enfermos, ficam doentes. Lê para mim aí, tio, o versículo 14, tio, do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14, Tiago. Capítulo 5, versículo 14, tio. E lê também o 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Nota, irmãos, que eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. E quantos aqui de nós, irmãos, carregamos enfermidades nos nossos corpos e aguardamos só a hora do Senhor nos chamar? Se Deus quisesse, Deus não tirava essa enfermidade? Tirava, irmãos. Mas Deus não quer. Deus trabalha em nós. Deus permite, irmãos, algo, mas Deus nos conforta, a sua graça, irmãos. Logo, irmãos, a vida cristã aqui na terra, ela não é, irmãos, uma redoma espiritual. Ela não é uma estufa, ela não é uma colônia de férias. Aqui na terra, irmãos, é um campo de batalha, é lutas. E eu digo para vocês, se não tiver lutas, irmãos, nós não crescemos. E eu queria dizer para os irmãos hoje pela manhã, se houvesse perseguições por parte do país aos crentes hoje pela manhã, e o único lugar que eles não poderiam entrar fosse a igreja, qual horário nós chegaríamos hoje aqui de manhã, irmãos? 6 horas, e olhe lá se não chegássemos aqui tudo escuro, antes do exército chegar na nossa porta, irmãos. Se houvesse perseguição, isso aqui hoje estava cheio, não tinha trabalho, não tinha doença, não tinha dor de cabeça, não tinha gripe, não tinha enxaqueca, não tinha garganta, não tinha rinite alérgica, estava todo mundo aqui, não iríamos pensar nem em transporte, irmãos. Estaríamos aqui, todo mundo aqui, e possivelmente com cada olho que não tinha mais tamanho, e só olhando aí para a rua para ver se não iriam entrar aqui. Irmãos, o ouro não fica brilhando a não ser depois de ser colocado no fogo. Então, irmãos, as nossas provas é para que, irmãos, venhamos a brilhar mais e mais. Estamos aqui, irmãos, em um campo de batalha, e aprendemos, irmãos, uma coisa: Deus não nos livra dos problemas, mas é nos problemas, irmãos, é diferente. Deus permite os problemas na nossa vida, nas nossas vidas, mas Deus está nos problemas, nos livrando, nos confortando, porque Ele sabe, irmãos, que nós precisamos de provas, nós precisamos de luta. É luta no trabalho, é o chefe que nos persegue, é os colegas que não gostam de nós, é doenças, é a marginalidade crescendo e assustando todos que moram na terra. Nós passamos, irmãos, por lutas. Agora, irmãos, nós precisamos, irmãos, transformar tribulações em triunfo. Nós precisamos transformar tribulações em triunfo. No momento, nós não entendemos o porquê, mas Deus sabe o porquê. Uma das frases que eu mais marcante na minha vida foi quando o pastor Odaí disse para a irmã Judete: não pergunte nessas provas o porquê. Não pergunte o porquê a Deus, mas para quê? Quando o pastor Júnior tomou aquela queda,
a irmã Judete, nas suas aflições, lá no hospital, o pastor Odair lhe ensinou: não pergunte o porquê a Deus, mas para quê. E devíamos, irmãos, fazer a Deus essa pergunta: para quê, meu Deus, eu estou passando por isso? Qual o seu plano na minha vida? Qual o seu propósito em permitir algo na minha vida? Nós precisamos, irmãos, aprender essa verdade. E aqui Tiago, ele nos ensina pelo menos 4 verdades sobre as nossas provas. Primeiro, irmãos, primeira verdade é que as provações são compatíveis com a fé cristã. As provações são compatíveis com a fé cristã. Olha o versículo de 2 a 4, ou melhor, só o 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele manda aqui, alegrar. Se alegre quando passardes por várias provações. São crentes, mas sofrem. E por que, irmãos, os crentes sofrem tanto? Por que, irmãos? Porque passam por prejuízos, porque fica doente, porque fica em cima de uma cama, porque são, irmãos, injustiçados. João capítulo 16, versículo 33, Jesus adverte ao seu povo que no mundo tereis aflições. Jesus que avisou: no mundo tereis aflições. Então, irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã aqui na terra não é um mar de rosa. Um dos versículos que a igreja deveria gravar na sua mente e não esquecer é Atos capítulo 14, versículo 22. Ele vai dizer lá, Paulo vai passar ali encorajando os discípulos, fortalecendo a todos e afirmando para eles que era necessário, para entrarmos no reino de Deus, passarmos por muitas provações. Atos 14, versículo 22, Paulo vai dizer isso ali. A igreja deveria gravar, irmãos, esse versículo. Atos 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É poucas ou é muitas? É muitas. Muitas tribulações, irmãos, muitas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer lá que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quanto mais você andar corretamente, mais você vai enfrentar provas. Agora, ande igual o mundo para você ver se vem alguma prova para você. Agora, se você for crente, claro que você vai sofrer nas mãos de Deus, vai passar por provas. Agora, se você for um servo fiel a Deus, como esse Tiago aqui transformou-se um homem fiel a Deus, ou foi transformado, foi muito perseguido. Jó no capítulo 5, versículo 7, capítulo 5, verso 7, Jó disse que o homem nasce para a tribulação. Já nascemos para isso, para a tribulação. Jó que disse isso. Um teólogo por nome James Boyce, ele disse, quando interpretando Jó, ele disse que é simplesmente a sorte de homens e de mulheres nascer em dor. E é verdade. Já nascemos em dor. Agora, ao nascermos em dor, que diga às nossas mães as dores que passaram para nos colocar no mundo, ao as nossas mães nos colocar no mundo, elas sofrem dores, mas nós também já nascemos envelhecendo, já ficamos doentes, e depois disso aí, irmãos,
Muitas das pessoas nascem em dor e causam dor. E é verdade, irmãos. Por causa dos nossos pecados, nós causamos dores. Não só causando, mas também sofrendo dor. E morrer como? Morrer em dor. Não tem jeito, irmãos, é a sorte dos homens, é isso mesmo. Somos um povo, irmãos, na dispersão, enfrentamos muitas provações, porque somos peregrinos neste mundo. E a Bíblia diz que nossa pátria é aqui, correto? Não. Nossa pátria é nos céus, e é lá, irmãos, é lá que não vai ter problema de cansaço, lá, né, Zé? Lá não vai precisar de colocar o aparelho no coração para viver mais um pouquinho. Lá não vai ter doença, lá não vai ter nada de sofrimento. Então, a nossa pátria não está aqui, irmãos. Nossa pátria é no céu. Nosso lar permanente não é aqui, não. Nós estamos enganados. Se o nosso lar permanente fosse aqui, tudo bem, mas não é aqui. Não é aqui. E as provações aqui que enfrentamos, irmãos, rumo à cidade celestial, ela tem um arquiteto. E o arquiteto, irmãos, e fundador é Deus. E Deus, quando permite as provas nas nossas vidas, aprenda uma coisa: Deus está visando algo na nossa vida. Sabe o que é? Maturidade. As provas que enfrentamos aqui nesta vida, Deus está visando maturidade. E aqui, olha, era a maturidade que Deus queria ensinar para aquelas pessoas. Aqueles irmãos ali em Cristo, eles precisavam crescer, uma maturidade espiritual. E nós sabemos, irmãos, que as provações, primeiro, ela vem da nossa humanidade. Somos fracos, somos humanos, mas também, irmãos, vem também essas provações dos nossos pecados. Se não houver provas, nós não abandonamos os nossos pecados. E nós precisamos, irmãos, afastar dos nossos pecados. Nós precisamos, irmãos, nos divorciarmos dos nossos pecados. Note, irmãos, que dentro do versículo 2 ainda, ele vai falar de Tiago, capítulo 1, verso 2, ele vai falar que são várias provações. Então, em segundo lugar, irmãos, as provações são variadas. Não é a mesma tribulação sempre que vem, gente. Vem uma hoje de um jeito, é uma doença, é um outro problema, é com o esposo, é com o filho, é nesta vida que nós vivemos. Então são várias, irmãos. E a palavra várias no grego é chamada de poikilos. Poikilos, que significa diversas cores. Então Deus pega essas provações, cada uma de uma cor. Existem provações rosa claro, provações vermelhas, provações de cor preta, provações tenebrosas. E Deus pega todas elas, faz um lindo mosaico, porque Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou lhe dar um exemplo. Eu tive um professor, e muito bom professor, aprendi muito com ele no seminário, pastor Jamir. Ele disse que ele era pastor de uma igreja lá em São Paulo, e ele disse que tinha 2 jovens que dedicados ao Senhor, como que? Muito dedicados, serviam a Deus com alegria, dinâmicos, obedientes a Deus. Aí se casaram, se conheceram, casaram no Senhor os 2, e depois de 6 anos de casados, aí logo no início, depois de 1 ano e pouco, ela teve uma filhinha com ele, disse que a menina uma coisa linda, e ele era representante de vendas. O rapaz, ele viajava muito. A notícia ruim chegou, ele entrou debaixo de um carro e se acabou todo,
se bagaçou todo. E ela recebeu a notícia que o esposo dela, tão recente, havia falecido. E aí ligaram para o pastor ir para São Paulo para poder fazer o enterro, porque eles eram muito apegados ao pastor. O pastor disse que quando chegou lá, ele gostava muito do casal. Aí disse que ele ficou até sem palavras para poder confortar. Mas disse que a menininha, já com 4 para 5 anos, 6 anos, ela dizia: ô pastor, eu vou ver meu pai no céu, não vou? Aí o pastor disse: vai minha filha, você vai ver papai lá no céu, seu pai está no céu já. E ela lá olhando para o pai, olhava e saía de novo. Aí o pastor disse que preparou alguma coisa ali para o sepultamento, mas não saiu Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a mensagem foi dentro de Romanos. E ele disse para ela e para a família: todas as coisas vão cooperar para o bem de vocês. Deus sabe o que é que Ele permite. Então, depois de 4 meses, ele disse que pregou lá. E depois de 4 a 5 meses, o telefone toca: pastor, eu sou a irmã tal. Ô, minha irmã, tudo bem? Como é que vai a senhora? Ela disse: tudo bem, pastor, eu estou ligando para o senhor, que naquele instante eu não entendi Romanos 8, 28. Mas hoje eu entendo Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que, minha irmã? Eu descobri que a minha fé em Cristo cresceu mais. Eu descobri que o meu amor estava em primeiro lugar, o meu esposo. Eu amava muito ele. E possivelmente eu estava colocando ele acima de Cristo, e Cristo tomou ele para si. Cristo levou ele. E hoje eu descobri, pastor, que eu cresci mais. A minha fé desenvolveu. Eu avancei em maturidade. Eu desenvolvi mais na fé. E obrigado, pastor, por me trazer aquela mensagem que foi gravada no meu coração. Então, irmãos, acontece, irmãos, isso nas nossas vidas. Acontece. Então, irmãos, Deus pega essas provações, irmãos, e Deus faz um lindo mosaico. Mas para cada provação, irmãos, existe a graça suficiente de Deus. Deus não permite nada que Ele não nos sustente. Eu não conheço um filho de Deus que Deus permitiu uma prova para eles, ou para ele, para Deus não estar ali presente, confortando e auxiliando até passar por ela. E quando passar por essa, se ainda continuar aqui na terra e vier outra, Deus também estará presente. A graça de Deus é assim, irmãos. A graça de Deus, ela é multiforme. Poiquilos, irmãos. Há provas fáceis, há provas difíceis, e há provas maiores do que as nossas forças. Aqui na terra, quem aqui, hoje pela manhã, se ousam a dizer que é um crente igual a Paulo? Tem alguém hoje pela manhã aqui que diz que é um crente igual a Paulo? Eu não sou igual a Paulo. Eu não sei se aqui tem alguém. Se tiver alguém aqui hoje pela manhã que é igual a Paulo, amém. Mas, irmãos, Paulo passou por uma prova tão grande, diz lá no livro de 1 Coríntios, que até da vida ele desesperou. 2 Coríntios capítulo 1 em diante ali, você vai ver que ele vai dizer lá que até da vida desesperou. Que tribulação foi essa? Só Deus é que sabe. Passou. Note que um homem tão fiel, tão humilde, tão obediente a Deus, e passou por essas provas, irmãos. Então, irmãos, há provas maiores do que as nossas forças. Por exemplo, Jesus, quando estava ali no jardim, Jesus teve ajuda de alguém ali? Não, estava ali sozinho, irmãos. Sozinho, passando pelas suas dificuldades. E Jesus, irmãos, o nosso Deus, Ele é como um escultor. E Ele está esculpindo em nós, a sua igreja, a beleza de Cristo. Deus é como um escultor que está ali trabalhando na sua igreja, esculpindo em nós a beleza de Cristo. Romanos capítulo 8
versículo 29, ele vai dizer lá: o que dantes o conheceu, o também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Logo, Deus tem um propósito eterno, irmãos, aqui na terra. Deus tem um propósito eterno aqui na terra, e desse propósito ninguém tira Deus de cabeça de fazer. Sabe qual é? É o propósito de Deus? Tornar filhos semelhantes a quem? A Jesus Cristo. E Deus quer, irmãos, essa beleza de Cristo na sua igreja. Terceiro lugar, irmãos, as provações, conforme o versículo 2, elas são passageiras. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se é várias, então, irmãos, é passageira. Agora, passamos por uma, se Deus assim entender que nós não mudamos, é necessário que venha outra prova. Então, irmãos, as provações não duram a vida inteira. Quem é que aguenta uma vida inteira de uma prova? Ninguém aguenta, irmãos. Se for uma enfermidade, exemplo, um câncer, quem é que está livre aqui do câncer nesta terra? Ninguém está livre, irmãos. Ninguém sabe. Quem sabe é Deus, aquilo que Ele permite. Se através desse câncer Deus quiser nos levar, amém. Amém, que seja Deus louvado por isso. Agora, irmãos, eu sei que seja ou pela morte, ou pela vida, a Bíblia diz que Cristo será engrandecido no nosso corpo. Não tem jeito, irmãos. Notem, o pastor Xavier, vocês que conheceram, era um homem muito fiel, um homem temente a Deus. E como sofreu, irmãos? Foi duro os momentos de provas que o pastor Xavier enfrentou. E no momento certo, Deus levou para si. Mas a graça de Deus, irmãos, estava ali sobre ele, sustentando, auxiliando, confortando ele dia após dia, para que suportasse aquelas aflições que ali estava passando. Para vocês que já viajaram de avião e já passaram pela turbulência, a turbulência, ela é toda a viagem? Não, não é. A turbulência é em algum período da viagem, e nós estamos aqui viajando. Estamos viajando rumo a Canaã celestial. E as turbulências não é a vida toda, ela vai passar. Vai passar. E a gente tem que esperar passar e aguardar em Deus a sua resposta. Aliás, depois da morte vem amanhã. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem a bonança. Não vamos ficar, irmãos, estacionados na arena das provações. Não vamos ficar nessa, não. Estamos passando por elas, passo a passo. Eu sei que alguns é rapidinho, e amém por esses que rapidinho passou, livrou, ou seja, passou de avião nas provações, amém. Se para nós também fosse iguais, as provações fosse, se passarmos por elas de avião, é muito rápido, é rápido demais. Outros passam de trem, o trem bala, no instante passou. Outros passam de automóvel, outros passam de bicicleta, já começou a demorar mais. Outros a pé, outros engateando, e outros, quem sabe, de velotró. Mas demora de passar, mas vai passar. Aí você pensa assim, por que eu não passo logo de trem? Quem sabe é Deus o porquê. Se o ouro ainda não está brilhando, se nós somos joias, e a joia de Cristo ainda não está brilhando, então Deus tem que permitir um pouquinho de fogo, para que venha a brilhar. Então, irmãos, nas provações, irmãos, a nossa fé é testada para mostrar a sua genuidade, irmãos. E logo, as provações, irmãos, elas são pedagógicas. Olha o versículo 3.
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, olha o que é que ela produz. Produz o quê? Perseverança, que a palavra aqui é traduzida como paciência. Então, logo, irmãos, as provas produzem paciência. Ora, a perseverança ou a paciência deve ter o quê? Ação completa, conforme o versículo 4, ação completa, para que sejais perfeitos. A palavra aqui perfeitos quer dizer maduros e íntegros, em nada deficientes. Então, quando Deus percebe que há deficiência em nós, em alguma área, aí Deus vai permitir as provas. Então, irmãos, as provas são compatíveis com a vida cristã. As provas são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para aumentar a nossa fé. Irmãos, Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós ou o pior em nós? O melhor em nós, irmãos. Deus nos prova para produzir o melhor em nós. Já o diabo não, irmãos. O diabo nos tenta para produzir o melhor ou o pior em nós? O pior em nós. Então o diabo quer o pior da igreja de Deus. Mas Deus quer sempre o melhor. Quanto mais crentes fortes, crentes firmes, mais o diabo se afasta da igreja de Deus. Quanto mais crentes fracos, mais o diabo usa, irmãos. Irmãos, e as provas da fé provam que de fato nascemos de novo, conforme o versículo 18. As provações, irmãos, de nossa fé trabalham por nós e não contra nós. Elas produzem a paciência e Deus está no controle de nossa vida. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, irmãos, diz lá que Deus primeiro trabalha por nós. E quando é que Deus trabalha por nós? Quando nos salva. Quando nos tira deste mundo tenebroso e coloca no seu reino de luz. Trabalha por nós a salvação. E depois Deus vai trabalhar em nós. Em nós. E quando eu falo trabalhar em nós, é santificação, é purificação, irmãos. Depois da salvação, é santificação. E depois da santificação, Deus vai trabalhar através de nós. Aprendemos isso, irmãos. Primeiro, Ele trabalha por nós, a salvação. Depois trabalha em nós a santificação, que é conhecida como processual ou progressiva. E depois Deus vai trabalhar através de nós. Quando eu falo trabalhar através de nós, eu me refiro ao quê? Ao serviço. Note que antes de você trabalhar para Deus, Deus primeiro vai trabalhar em você. E foi assim com os grandes homens. E tudo, irmãos, tudo tem um propósito, tudo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Vejamos o que fala a palavra de Deus hoje pela manhã. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Note que Paulo aqui chama de leve, como uma ninharia sem importância, é leve. A nossa leve e momentânea tribulação. Note, irmãos, se é momentânea, então é por um momento. E para Paulo aprendeu que elas não eram mais do que Deus, eram leves. Então, irmãos, eu sei que pode ser na área do casamento, pode ser em qualquer área, é no trabalho, no início, são provas, irmãos, é para o nosso crescimento. Não fique triste, irmãos, por isso não. E Deus trabalha em nós até hoje, Deus faz esse trabalho em nós. Note, irmãos, que a perseverança visa nos levar à maturidade, conforme Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5, e elas são pedagógicas, leva-nos à maturidade. Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5.
Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5, diz assim no capítulo 5 de Romanos, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, nós aprendemos nessa escola. A escola do crente, e tem um professor que permite, e esse professor nos auxilia. A escola do crente chama-se provações. Eu nunca vi uma escola para a gente aprender tanto como aprendemos nessa escola. Aprendemos. Olha, irmãos, eu vou dar um exemplo. Eu já passei por muitas provas nesta vida. Muitas. E não tenho vergonha de contar. Eu lembro que com 3 anos de crente, eu fiquei desempregado. Ainda meio verdinho ainda, desempregado, morava de aluguel. E Ivone apareceu grávida de Laís. Então logo isso faz 18 anos, que Laís tem 18 anos. Eu nunca passei um período de tanto sufoco na minha vida quando passei naquela época. Foi um momento horrível para mim. Irmãos, mas foi um momento também de tanta experiência com Deus, que depois daquilo tudo eu senti que Deus estava querendo fortalecer a minha fé. Quando consigo um trabalho, o médico me dá uma triste informação que eu estava com tuberculose. Tenho que aguardar 6 meses tomando remédio para ser curado. Tomo os remédios, vou aguardando. Com 2 meses, o médico me informa que eu já estava quase 100%, pronto para poder trabalhar. Depois disso tudo, eu percebi que a minha fé em Cristo cresceu. Mas eu lembro, irmãos, que naquele período de desempregado, nunca me faltou nada. E aí Deus usou irmãos que sempre me abençoou, levando coisas para mim. Chegou um momento que eu lembrei de Josué, quando fez aquela campanha de doação do templo. Chega, que eu não aguento mais receber tanta coisa. Eu tinha um armáriozinho que o armário estava sofrendo de coluna, já estava todo torto de tanto receber coisa. É assim, irmãos, que Deus faz. Aí choramos, no início eu chorei tudo, fiquei desesperado, mas Deus sabia o que é que Ele estava permitindo nas nossas vidas, e Deus sabe, irmãos. Nós que não entendemos, nós que desesperamos, mas Deus sabe lá na frente o que é que Ele vai permitir, como é que vamos sair dessa. E a irmã Doralice sabe muito bem do que eu estou falando, né, irmã Dora? Aquele tempo de sofrimento. E outros irmãos, a irmã Anitta e outros que tanto me acompanhou. Agora, irmãos, a palavra aqui, paciência, também pode traduzir como coragem, como perseverança nas circunstâncias, diante de tanto sofrimento. E eu queria dizer para vocês, às vezes também, as provas, irmãos, ela vem para nós por causa da nossa impaciência. Crentes impacientes é um problema. Temos que ter paciência nas tribulações. Olha, irmãos, e a impaciência pode acarretar graves consequências. Vou perguntar para os irmãos hoje de manhã. Quando Abraão, ele coabitou com Agar, foi paciência ou impaciência? Impaciência. E ali gerou o quê? Graves consequências, porque Abraão coabitou com Agar. Graves consequências, irmãos. Por exemplo, quando Moisés, o outro exemplo hoje de manhã, quando Moisés matou o egípcio, foi paciência ou impaciência? Impaciência, não era para ter feito aquilo. E pelo fato dele ter matado o egípcio, ele vai ficar 80 anos, Deus trabalhando nele, para depois ele ser como libertador, tirar o povo de lá.
Outro exemplo, Sansão contou todos os seus segredos a Dalila. Foi paciência ou impaciência? Então, irmãos, crentes impacientes têm que passar por dificuldades, irmãos. Pedro, quando rumou-lhe a espada, que alguns creem que era para pegar na cabeça de Malco, foi paciência ou impaciência? Impaciência. Então, irmãos, crentes impacientes têm que passar por provas. E a pergunta é: o pastor é paciente ou é impaciente, irmãos? Temos que ter paciência. Às vezes é aquele emprego que não chegou ainda, irmãos, e nós precisamos esperar a prova. Precisamos. Aí, uma vez eu disse, né? Eu quero sair dessa área de segurança, que eu não aguento mais. E novamente eu tomo o ensinamento do pastor Odaí. Não, irmão, não diga isso não. Nunca diga que você vai sair. Não diga isso não. Eu ainda era seminarista. Não diga isso não. Agradeça a Deus. Peça a Deus a graça e agradeça por tudo. Porque Ele lhe deu. E foi Ele que lhe deu. Então fique feliz, porque Deus, no momento certo, Deus vai lhe dar outro, ou então lhe tirar desse emprego, como me tirou mesmo. Eu trabalhava em 2 lugares, e Deus me tirou dos 2. Tirou, não deu certo. Então, irmãos, as coisas acontecem assim. Por isso, irmãos, que quando estamos passando por provações, nós precisamos pedir sabedoria a Deus, conforme o versículo 5. Quando enfrentarmos provas, peça a Deus, irmãos, sabedoria, que Deus lhe mostre por que você está passando pelaquela prova. Deus, me mostre o porquê, para que eu entenda. Note que é da natureza de Deus dar. Diz aqui, que a todos dá liberalmente, e nada lhes prospera. Então, irmãos, Deus dá sabedoria se a gente pedir a Ele. Agora, irmãos, para encerrar, eu queria dizer para vocês que as provações, elas também testam o vigor de nossa fé. As provações testam o vigor de nossa fé. Vou pedir ao irmão José Bispo, se ele pode ler para mim, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. As provações testam o vigor de nossa fé. 2 Crônicas, José Bispo, 32, versículo 31. Velho Testamento, 2 Crônicas, 32, versículo 31. 32, versículo 31. Então, irmãos, ele quer, irmãos, que façamos um inventário espiritual de nós mesmos, por trazer provações às nossas vidas para demonstrar a força ou a fraqueza de nossa fé. 32, versículo 31, Zé Bispo. Então, irmãos, o rei Ezequias estava com o coração cheio demais, cheio de orgulho. Quem era que precisava conhecer o coração do rei? Era Deus ou era o rei? O rei. Às vezes, irmãos, é preciso provas para que a gente conheça o nosso próprio coração. Às vezes há tanta sujeira no nosso coração. O rei estava com o coração ali tão orgulhoso que Deus provou. A palavra ali tentou aí é provar. A melhor tradução é provar, que Deus a ninguém tenta. Deus provou ele. Nota, irmãos, que o outro exemplo é do profeta Abacuque, quando ele encarou a ameaça dos caldeus e da destruição de seu povo. Olhe só o que foi que ele disse. Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 19. Abacuque, capítulo 3,
verso 17 e verso 19. Olha só. Ainda que a figueira não floresça. Lá o povo de Israel vivia disso aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar alternariamente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Note que tudo poderia acabar, os caldeus poderiam levar tudo, pode levar tudo, mas eu me alegro no Senhor. Então, irmãos, as provações testam o vigor de nossa fé. Outro exemplo, as provações nos humilham. Outro benefício, elas nos humilham. Se Deus souber que estamos orgulhosos, vamos nos humilhar. Ele vai nos humilhar. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Ali os irmãos sabem que Paulo pediu a Deus a sua graça para que Deus o tirasse daquele sofrimento ali, do espinho na carne. E Deus disse que para ele, a minha graça. Então, irmãos, a graça basta. Note que Paulo ali tomou conhecimento de muita coisa, muitas revelações, para não se orgulhar, ver o espinho na carne. Então, irmãos, elas nos humilham. E para encerrar, as provações produzem perseverança e vigor. O valor de um soldado, ele é conhecido em qual tempo? No tempo de paz? Não, é no tempo de guerra. Alguém só gosta da polícia, já disseram isso, que só gostam do policial quando ele lhe defende. Então, irmãos, o valor de um soldado não está num tempo de paz, mas no tempo de luta. O puritano Thomas Menton comentou certa vez que Deus tinha um único filho sem pecado. Amém, Jesus Cristo. Deus tinha um único filho sem pecado, mas não tinha nenhum filho sem uma cruz. É verdade, Deus tinha um único filho sem pecado, que é Jesus, mas Deus não tinha nenhum filho sem uma cruz, sem carregar os seus problemas. E sabe quem é esse filho, ou esses filhos que tem que carregar a cruz? Quem é? É nós. Que o Senhor nos abençoe e que nos prepare, e que se Ele assim entender que precisamos de provas, que Ele nos abençoe e nos prepare para enfrentarmos. Amém.